Olá, está começando mais um episódio do Sex and the Flicks, nosso podcast sobre filmes, séries, comportamento, relacionamentos, psicologia. Eu sou Caroline Brinin e estou aqui com Luciana Kiel. É isso mesmo? Não sei, vamos ver até o final do dia se o desejo se mantém. A gente fez essa brincadeirinha porque o tema de hoje, do episódio, vai ser inversão de papéis, ter uma nova vida. Enfim, a gente tem vários filmes que dois personagens mudam de corpo por um dia, por um período, ou alguém que tem uma vida e quer viver exatamente o oposto. Carol, qual que é a pira de trocar de vida? Assim, a grama do vizinho é sempre mais verde? Acho que tem muito a ver com quando a gente tá numa certa situação de vida, acho que todos nós, em algum grau, pensamos, tá, e se fosse o contrário? E se não fosse assim? E se, né, quando a gente fala, por exemplo, trocar papel, nós mulheres, como seria se eu fosse homem, né? Como Uhum. seria se, não tem aquele, não sou um homem fácil lá da Sim, a Netflix? gente já vai falar dele mais um pouquinho. Então, eu acho que a gente sempre, dentre as nossas variáveis de imaginação, como seria ser, acho que essas são as mais fascinantes, porque definitivamente nunca aconteceriam. E daí a gente se pergunta, será que a pessoa vivendo a mesma situação que eu encararia diferente de mim? Será que Uhum. o que ela aprendeu faz com que ela reaja ou se preocupe de outra Ou maneira? às vezes por achar que a vida de alguma outra pessoa é muito melhor que a sua, assim, né? Ver alguma celebridade, sei lá, realeza, princesa, né? Tipo, ai, queria ser a, sei lá, Meghan Markle. Não sei se o pessoal ia querer ser Nesse muito momento, agora, né? acho que Sabendo não. do que o pessoal sabe, não. Mas assim, gostaria de ser a Britney Spears também não. É, mas enfim, né? Sempre tem alguém que a gente gostaria de. Ah, eu queria ter a vida dessa pessoa, eu queria ser herdeiro do Mark Zuckerberg, ou algo Sim, eu assim, queria ter sabe? feito, né? O que eu queria ter sido ele, eu queria estar lá É. construindo essa. É que é engraçado porque a gente também sempre se compara com recortes, né? A Uhum. gente pega só aquilo que é apresentado pra gente, acha que a vida da pessoa é só aquilo ali e gostaria de ter essa experiência exatamente como você a viu. Porque É. normalmente quando a gente ouve histórias tipo do Mark Zuckerberg da vida ou alguém que é muito bem sucedido, tu acha que foi só aquilo ali. Foi Tu uma grande esquece. sacada e o cara deu certo. Até eu gosto da rede social do filme, que eu acho bem depressão, mas eu imagino que não deva estar tão longe da realidade, sabe? E a gente esquece que agora é bonito que ele é um trilhardário, mas e a vida dele é Uhum. legal? E quando ele É. tá em casa e a esposa dele é feliz, eles são felizes? Ele tá satisfeito com a vida que ele tem? Quantas histórias a gente ouve por aí, agora ainda mais infelizmente com o Covid, que pessoas que têm toda a grana do mundo, que podem ir pra qualquer lugar, e aí chega uma questão de saúde, não importa quanto dinheiro você É. tem. As pessoas Então, só veem o lado bom, né, na a gente vê um verdade. lado editado que serve exatamente nos buracos que estão nos chamando a atenção naquele momento, né? Uhum. E geralmente quando tem um filme, né, que alguém vai trocar de vida, ou trocar de corpo, ou até tem alguma coisa mística. Tem um guru, tem um, sei lá, um objeto, a lua cheia, alguma coisa que permite isso. Né? Na década de 80 tinha bastante filme com uma temática mais ou menos assim. Um que agora eu lembrei, que foi feito um remake, mas era daquela época, aquele Sexta-feira Muito Louca, com a Sim. Lindsay Lohan e a Ai, meu Deus, eu adoro ela. Jamie Jamie Lee Lee Curtis. Curtis. É. Isso, exato, que daí eu acho que entra numa temática bem legal, né, de mãe e filha, porque uma sempre acha que a vida da outra vai ser melhor. Sim. Né? Eu gostaria de. Tem um episódio de Family Guy, inclusive, agora eu lembrei que os filhos trocam de papel com os pais, mas eu não lembro se eles realmente trocam de corpo, eles só trocam de papel. Então, assim, o Chris vai trabalhar na fábrica do Peter. E o Peter vai pro colégio. O Peter adora ir pro colégio e o Chris já começa a ter um problema de alcoolismo, porque ele tem que pagar as contas e ele não tá dando conta da vida, assim. É bem curioso, assim, né? Porque acho que quando a gente era criança tinha muito essa fantasia que, os meus pais, os adultos, podem fazer tudo o que eles querem. Eu acho que tem, assim, até as nossas brincadeiras, né, quando a gente é menor, né, muito sobre ser uma outra pessoa. O teatro era uma necessidade de você viver uma outra vida ou se expressar de uma maneira que não seria necessariamente você. Eu acho que existe uma coisa muito intrínseca, humana, assim, de querer experimentar várias sensações e cada vez que você opta enfim, por um Uhum. caminho, inevitavelmente, em algum momento você vai se perguntar, e se eu tivesse? Imagina se eu tivesse. Quer ver quando acontece aquelas histórias muito loucas, tipo, o avião que você não pegou, Ah, sim. né? E Todo daí mundo tem uma história do 11 de setembro nos Estados Unidos, né? isso, exatamente, onde você estava no 11 de setembro, né? Eu acho que todo mundo tem essa necessidade, e pior, isso para algumas pessoas ainda é no sentido, eu tenho que fazer a escolha certa o tempo inteiro. Então eu fico, se eu fosse assim, se eu fosse assado, mas se eu fosse Uhum. aquela pessoa, mas se eu tivesse feito não sei o quê, serve tanto pro bem quanto pro mal a gente ficar Uhum. tentando inverter papel, né?
Mas é uma coisa que eu acho que é super humana, e quando a gente é mais inseguro e mais ansioso, acho que a gente faz mais. Pra ter algum senso de conforto. Que eu fiz a escolha certa, que eu vou sofrer menos, ou que eu não vou sofrer, ou que eu não vou ser rejeitado. Tanto é que a gente vê, por exemplo, não sei se tem filme sobre isso, mas certamente vai ter naquela série do Hot Girls Wanted, que eu te falei, tem a Uhum. sériezinha, pessoas que namoram virtual que não são quem elas são, né? A Nossa, sim. internet promove muita oportunidade de você ser quem você quiser, né? Quantos Uhum. catfish na vida aí, né, da Sim. MTV que aparece pessoas que contam uma história e chega lá a pessoa ou não existe, ou era Uhum. mentira, ou a pessoa é o completo oposto, ou ela era Aquele aquilo mesmo, só do. mudou de Aquela história ideia. do 90 dias pra casar, né? Que tinha uma. Ela era russa ou ucraniana? Ucraniana, acho que era, né? Não, acho que Que ela é o russa, cara. que ela É? casou com um cara que também é meio Eu hispânico, acho que ela né? não chegou a casar. Ele ficou meses só falando com ela pela internet e ela nem ligava o microfone, ela só falava por texto e ele queria casar com E ela foi, ela. né, pros Estados Unidos. Não, ele foi, acho que umas duas, três vezes. Acho que era Achei que era Ucrânia, outra tá? vez, Não, tá. não, é uma outra história. Ele foi as duas primeiras vezes que ele foi pra Ucrânia, o cara foi dos Estados Unidos pra Ucrânia, ela, ai não, eu tive um problema de família e não pude te encontrar, umas coisas assim que tu fica, meu, a pessoa nem é real, provavelmente, né? Na terceira vez ela apareceu, foi super awkward. Mas enfim, assim, o cara achava que tava num relacionamento super Mas apaixonado. tem um outro episódio que talvez tu vai lembrar, que é um cara mais velho, americano, que um amigo dele ajuda ele um monte, ele Ah, casa com uma sim, menina Tailândia. tailandesa. Uhum. Pô, a história que ele contou pra menina, e o É. esforço que ele fazia Uhum. pra bancar que ele era rico e ele não Sim. era, porque isso é uma coisa que eu imagino que é fogo, né? Os americanos, de modo geral, a impressão que a gente tem é que todo mundo é rico. Sim, todo mundo venceu o sonho Todo mundo americano, venceu o né? sonho americano, né? E muitas pessoas, que a gente tá falando de mudar de vida, de trocar Uhum. papel, acham que o casamento é quando eu casar com um americano, Sim. as coisas mudam, né? Minha vida É, muda, eu sou outra pessoa. até a ideia de, às vezes, tu fazer um intercâmbio, alguma coisa, acha que quando tu mudar de país, tu vai magicamente ser outra pessoa, ter outra vida. Mas muitas pessoas, quando viajam, elas têm atitudes bem diferentes do que elas Uhum. teriam em casa, Sim. né? Eles dizem Elas, que até tu falar um outro idioma, tu já assume uma outra sim, personalidade, né? o tom de voz muda, Uhum. tem vários vícios de sonorização vocal, que, por exemplo, o inglês tem, o alemão tem, Uhum. o francês tem, a gente tem, que é só naquele idioma, que você não vai transportar nunca pra, né? E o Sim. jeito que tu vai falar, o jeito que tu vai te expressar, o fato de tu saber que não é a tua casa, vai É. interferir muito em como você vai se relacionar. Tu não deve nada para aquele lugar, né? Inclusive, até tem tô lendo um livro super legal chamado Efeito Lúcifer, de um psicólogo chamado Philip Zimbardo. Ele fez o experimento de Stanford, ele botou um monte de estudante para ser prisioneiro e para ser ladrão. Uhum. O livro é desse tamanho. Mas ele fala muito essa coisa de o ambiente molda a pessoa, então nunca diga nunca. Você nunca pode dizer com certeza que você não vai ser uma pessoa ruim, que você não vai, Aham. dependendo do ambiente, das circunstâncias, tu não é mais tu mesmo, tu troca de papel. E isso é mais Uhum. forte do que tu. É milhões de Às vezes, e situações. às vezes até em situações mais corriqueiras que a gente pode pensar no dia a dia, por exemplo, no trabalho. A pessoa é um excelente profissional, um excelente analista, tal, e ela pensa, não, porque se eu fosse gerente, ia ser diferente, eu ia ser assim, ó. E às vezes quando a pessoa vira gerente, não é nada daquilo que ela achou que ela ia ser, né? Sim, eu acho que a troca de papel, isso é um excelente exemplo, assim. Eu lembro que quando dava aula de inglês, nós, professores, tínhamos reclamações muito claras e pontuais, porque a gente estava no salão, a gente estava no chão de fábrica, Uhum, vendo tudo. Quando a pessoa virava gerente, era uma outra linguagem, era uma outra observação. uhum, Até a postura mudava. Né? Aquele uhum. professor que estava com a gente reclamando, vendo os problemas, quando ele virou gerente, é que não é bem assim, é que não sei o quê, que daí as tuas motivações mudam, né? Quando você troca de papel e o poder sobre a cabeça, as tuas motivações, o que te motiva a Uhum. estar ali é diferente do que quando você tá É, no e salão. às vezes é aquele negócio, né? Tipo, se você quer saber qual que é a índole de um. Eu não sei qual que é a frase exatamente, mas o sentido se tu quer conhecer a índole de alguém, dá poder pra essa Uhum. pessoa, né? Pra ver o que que ela faz com isso. Se ela é realmente boa, assim, ou. A gente fala de troca de papel aqui num sentido bem lúdico, né? Tu falou Uhum, do sim, sobrenatural, tal, não sei o quê. Mas o tempo todo a gente tem a oportunidade de trocar de papel. Por exemplo, se tu fala em público, tu já é uma pessoa um pouco diferente do que quando tu tá com uma pessoa. sim. Quando tu entrevista alguém, se tu é jornalista, tu vai ter um jeito, né? Quando tu é Uhum, psicólogo, fala com alguém no consultório e fora tu é de outro jeito. Todos nós temos essa coisa de uhum, assumir papéis, né? E eu acho que o cinema enfim, a Cinderela não é isso? A Cinderela sim. também não troca de papel e tal. Uhum, Acho que tem muito essa fantasia de ter controle da tua vida, porque quando você assume um papel, então parece que você uhum, está ativamente participando daquilo. Eu acho que
o filme tem essa coisa sobrenatural, porque daí tu não mostra o processo de você mudar. É porque é fácil, né, também. É uma facilitação narrativa. Ah, foi algo místico que Mas criou a troca. eu acho também que dá essa conotação mística, aquela história assim, a vida te deu uma chance. Ah, tá. É verdade. Né? Então, nesta, aquela música 8 Mile, you got one shot. Né? Sim. Tipo, ganhou o Oscar, não ri. Desculpa, é verdade. Mas eu gostava daquela música. Mas eu digo, eu acho que tem a parte mística pra... Porque, geralmente, qual é a moral desses filmes? É, tu aprendeu alguma coisa sobre empatia. Sobre a vida que tu tem. Ah, Né? também. Dá valor pra vida que tu dá tem. valor pro que tu tem ou até empatia pela vida que tu não tem, que tu achou que era fácil e não é. Então eu acho às vezes que a troca de papéis é pra criar sensibilização, empatia e tu valorizar o que tu tem. Porque no final a pessoa não fica naquele papel. O Sexta-feira Muito Louca é bem isso, né? O final que a mãe e a filha finalmente se entendem Sim. porque uma passou o dia na vida da outra. Agora eu quero comentar de um filme que ele é derivado de Sexta-feira Muito Louca, que ele até é recente, acho que é do ano passado. Eu não lembro do nome em português, mas o nome dele é Freaky. Eu não sei se tu já viu. Não, tu me falou, eu até achei que era Freaky Friday. Não, Freaky Friday é o Sexta-feira Muito Louca, né? E daí Sim. tem esse Freaky. Ele é um filme de terror, é um slasher, que tem uma menina... Existe um serial killer à solta na cidade, bem clichêzão, assim, tal. E é o Vince Vaughn, o assassino. E daí tem uma menina que ela é bem loserzinha, assim, mascote do time e tal. E daí, esse serial killer, numa matança na noite anterior, ele pegou uma adaga, que é um objeto místico. Exato, né? Eles nem explicam direito o que é a adaga, mas é a adaga. E daí ele apunhala ela com a adaga, e daí, tipo, ela vai pra casa, consegue ir e tal. E daí, no dia seguinte, ele acorda no corpo dela, ela acorda no corpo dele, certo. e tem até a meia-noite pra apunhalar ele e fazer a troca e tal. E daí Sim. é bem engraçadinho, né? Porque daí ele começa... ele no corpo dela se veste mais de femme fatale e tal, das coleguinhas do colégio estranham. Mas é bem besteirinha. Mas é divertido. Eu tava tentando lembrar agora, tem um outro filme, até acho que é com o Greg Kinnear, que ele é super inteligente, o irmão dele é um loser total, e de alguma coisa também, um feitiço acontece, eles trocam de corpo, e eles têm até a meia-noite. Sempre tem essa coisa. Sempre tem, né? Um prazo. E quando o filme é adolescente, que nem Meninas Malvadas, Nunca Fui Beijada, é sempre a história de seja você mesmo. Sim. Né? Sempre que você quer ser uma outra versão de você, as coisas dão errado, né? Quando você não é você mesmo. Até entendo a mensagem de tipo assim, seja você mesmo. Eu não sei se passa da melhor maneira, porque no final todos nós estamos. A gente, ainda mais quando a gente é novo e a gente quer muita aprovação, a gente tá sempre tentando ser uma coisa que a gente não é, né? Não sei se esses filmes não pegam um pouco nesse calo pra dizer, gente, não vale a pena. Valorize o que você tem, o que você é. Então, nos anos 80 tu falou, né? Me lembrou aquele filme Cinderelas Avessas. Algumas pessoas talvez vão lembrar da Sessão da Tarde. Era um filme de uma menina que era bem rica, esnobona, daí aparece uma fada madrinha do nada, que é uma atriz que ela fazia Férias Frustradas com o Chevy Chase. Ela era mulher do Chevy Chase em todas as Férias Frustradas dos anos 80. E ela era o rosto dos anos 80 de filme, assim. Ela, Goldie Hawn, aquela galera. E aí ela é a fada madrinha e faz a menina ser pobre pra ela aprender alguma coisa, né? E aí quando ela volta e fica rica, ela já tem um namorado, ela muda, ela fica mais humilde. Eu acho que a gente também tem um pouco essa sensação... como era o nome? Agora eu lembrei. Tinha uma série, eu quero chamar Adopted, mas não é. Tinha uma série da MTV que pegava crianças bem ricas e mandava ela pra um lugar bem remoto pra ficar um mês vivendo com uma família totalmente... nos moldes do Simple Life da Paris Hilton. Mas eu não lembro... Unspoiled, era uma coisa assim, eu não lembro. Eu sei que tem uns 4 ou 5 episódios que eles pegavam, tipo assim, um menino da Califórnia, mandaram lá pro Congo, numa casa feita de barro. Mais extremo. Era muito extremo. E aí tu via a pessoa sofrendo muito porque não tinha energia, porque não dava pra tomar banho, porque não tinha celular, não sei o que e tal. E é meio... parece que a única forma de você entender uma coisa é passando por ela, né? Não sei se eu acho que essa é a mensagem, porque todo mundo sabe que fumar é ruim. Sim. Enquanto tu não passar por alguma treta muito grande, as chances de tu parar de fumar são muito pequenas, né? E agora eu até lembrei desse Simple Life, né, que pra quem não lembra, no começo dos anos 2000 tinha uma série que era com a Paris Hilton e a Nicole Richie, que era 2 patricinhas, herdeiras, tal, que iam pras fazendas pra criar porco. Elas iam pro interior, né? E ficavam na casa de famílias que tinham fazenda e tal. Mas no final era mais zoeira, não que elas aprendessem qualquer coisa. Cara, muito tinha valiosa, muitos momentos daquela série que eu ficava desconfortável pelas pessoas, porque elas só eram mal educadas, elas só eram, tipo, era um grau de deboche que me parece que esse cinismo vem da região que elas moravam e tal.
Tem até um documentário na Amazon que fala isso, é Generation Wealth. É bem interessante, que fala da Paris Hilton, fala muito das Aham. Kardashians, que elas são daquela época, assim, Ostentação, né? assim, né? É, um estilo de vida surreal, tipo assim, na casa, tu tá em casa e chega, sei lá, o Snoop Dogg, que é Aham. amigo do teu pai, porque teu pai é advogado. Então Sim. tu começa a andar nesse rolê desde que tu tem 10 anos. Onde é que tu vai te encaixar na Uhum. vida? Se isso é 0,02% da população É que uma faz. noção de realidade completamente Tu ganhar 100 diferente, né? reais, de 100 dólares de mesada, ou sei lá, pra ir no shopping uma tarde, tipo, Uhum. isso não é uma realidade, né? Acho que essas pessoas, elas levam um susto maior, mas elas têm a segurança de que elas vão voltar pra casa delas. É, É exato. complicado. Porque assim, elas estão ali passando perrengue, mas ela sabe que tá uma ligação de distância de. É, tem, assim, isso me lembrou aquele filme Como Se Eu Fosse Você, que é o Tony Ramos com Ah, a... sim, né? Se eu fosse você? Se eu fosse... É É, verdade. Se eu aham. fosse... Como eu era antes de você, é outro filme. Lembrei. É. Se eu fosse você com o Tony Ramos e com a E Glória a. Pires, né? Aham. Que é a nossa versão nacional de uma comédia mais... Parece mais uma novela da Globo, vamos combinar, né? Com Uhum. um budget maior. Mas o que eu achava interessante é que eles começavam a ficar desesperados que eles não iam conseguir voltar. É, e sempre tem esse negócio, né? O tempo que tu tem pra voltar. E assim, se tu queria tanto viver outra vida, por que que tu tá com Mas tanta eu não pressa de lembro voltar, se... né? Eu não lembro se no começo... Eu acho que eles brigaram no começo do Acho que filme. E sim. aí acabam entrando É, na que é pele do mais ou outro. menos o Sexta-feira Muito Louca, que a mãe e a filha brigaram, daí deu isso. Aí a Agora, lição é tu aprender. aí agora eu lembrei de um outro filme que tem esse lance de troca, que é Shrek 2. Lembra que o Shrek, no primeiro, a Fiona é a princesa e à Uhum. noite ela fica de ogro e no final ela descobriu que ela era mais feliz sendo ogra, né? E no segundo filme, que ele vai conhecer a família dela, o Ah, e rei, a daí ele rainha, vira um homem, ele né? vira um humano, o burro vira um alazão e ela, tipo, pô, mas eu gosto de você do jeito que você é, não, né? Bem fofinho, né, pra criança, Uhum. mas Shrek sempre coloca uma zoeira a Mas vira e mais. mexe aparecem uns filmes assim, né? Até o Nasce uma Estrela com a Gaga, não era um pouco isso, assim, quando ela ficou famosa, quando ela ficou. Ela já não Uhum, era mais a mesma pessoa. No sim. Meninas Malvadas também, né? É, Que a quando tu Lindsay vira do Lohan. grupo dos É, populares, ela né? já deixa de ser aquela pessoa. A maioria dos A dramas teens própria tem isso, né? a personagem da Brittany Murphy nas Patricinhas de Beverly Hills, que ela era Sim, novata, daí depois ela tava popularzona, ela meio que absorveu a popularzona. personalidade Aham, exagerada das meninas. sim. Mas é engraçado, né? O Patricinhas de Beverly Hills tem uma coisa que me chama muito atenção, que tu percebe uma futilidade, Uhum, mas continua sendo meio humano, assim. sim. Não é um filme que te, tipo assim, obnoxious, assim, ai, gente chata, né? Não, é... Tu meio que entende. Uhum. Eu acho engraçado, né? É Não porque a Cher era... tem boas intenções no final das contas. Ela é, né, fresca tal, meio perua, mas ela não quer fazer o mal pra ninguém, na verdade. Não é É, tipo meninas malvadas que tem mais bullying e coisa assim. O bullying que elas fazem é de se vestir mal, me tanto é pergunto se que tem a ver com a internet, né? Tudo bem que pode elas tinham, ser. acho, na época, né? Quando Uhum. ela faz aquele negócio na casa dela, que é o sonho de Sim, todo mundo, né? É aham, ter de aquele armário provar as virtual. roupas. Mas eu acho que até tinha, mas não era nesse grau, né? Uhum. Não tinha essa individualidade tão forte Aham. que tem hoje por causa da E internet, agora, né? até lembrando que a gente comentou do Simple Life, a gente tem essa ideia de troca que é a pessoa que finge ser outra ou ter outra vida, e me lembrou bastante de Um Príncipe em Nova York. Ai, adoro. Que o primeiro é porque ele chegou numa idade que ele tinha que casar, os pais dele tinham escolhido já a noiva pra ele. Ele, não, eu quero ir pra Nova York e tal. Daí ele vai pro. Tipo, eu quero ir pro pior lugar possível, mais Queens. simples. Daí ele vai pro Queens, num apartamento horrível. Aí é bem legal, assim, é bem simples o roteiro e tal, mas é aquele Mas ali é negócio de. diferente porque ele quer, né? Ele quer É. ter uma vida simples, ele quer passar por aquela experiência. Que aí até o Arsenio Hall, que é o Uhum. parceiro, Não o aguenta, acompanhante não dele, aguenta. não aguenta e reforma o apartamento inteiro, com um monte de coisa legal Põe lá uma dentro. jacuzzi lá dentro. Exatamente. É interessante, mas assim, é interessante quando a gente vê a troca de papel espontâneo. Eu me mudo porque Uhum. eu quero ter uma outra identidade, porque eu quero viver de uma certa maneira, porque eu quero, Uhum. né? Eu quero ver muito, cara, como é que é o nome daquela menina russa? Não sei se tu lembra, há uns anos atrás saiu uma reportagem, Ana qualquer coisa, era uma menina russa que foi para os Estados Unidos e dava golpe em todo mundo. Ela morava em hotéis, ela morou durante hotéis 8, 9 meses, fez amizade com um monte de Eu gente soube dessa rica, história. Uhum. enfim, vivia a melhor vida, nunca pagou uma conta. Ela sempre tinha uma desculpa que alguém pagava uma conta pra ela. Depois foram descobrir que ela era uma pessoa, uma família bem normal na Rússia, que Uhum. não, sei lá, ela só fugiu de casa e O próprio. Tem aqui a versão brasileira, O Meu Nome Não é Johnny, né? Que é baseado numa história real, que era de um
um cara que... Não, aquele não, o cara o piloto da Gol, lembra aquele Sim, filme? mas É esse? eu acho que é. Não, do piloto da Gol tem outro nome, eu acho. Bom, mas enfim, mas é aquela história do cara que ele... Mas aí, nesses O casos, Prenda-me se for capaz. também, mas nesse caso a gente tá falando de gente que tem um pezinho numa psicopatia, Sim. né? Porque o cara conseguia sustentar a mentira tanto tempo e não ter nenhum escrúpulo, nenhuma empatia por estar passando a perna nas Uhum, é pessoas e verdade. tá, enfim, só fazendo em benefício próprio com a desculpa de, mas eu não machuquei ninguém. Alguém teve que pagar por essas coisas, né? Alguém correu riscos aí pra que você pudesse viver essa vida doida. Lembra aquele filme As Férias da Minha Vida, da Queen Latifah? Sim, que ela, Que ela acha que ela vai morrer Isso, e daí... daí ela aproveita tudo que ela pode. E aí, tecnicamente, ela vira uma outra pessoa, Sim. né? Eu acho que tem algumas situações na vida... Quando tu perde alguém, quando tu sabe que alguma coisa muito grande na tua vida vai mudar, tu se permite ser a pessoa que talvez tu segurava pra não ser. É Né? verdade. Tu vai ter menos freio moral, tu vai ter menos auto-julgamento, autocrítica, tu só quer fazer, tu quer viver, tu quer ver como é que vai ser e tal. Eu acho que, sem querer, a gente também troca papéis diante de situações, né, que te põem medo, que te fazem... O que eu tô fazendo com a minha vida? Sim. Agora, nessa pegada de Um Príncipe de Nova York, eu lembrei de Aladdin também. Tem várias histórias mais de público infantil, né? Porque no Aladdin, primeiro a Jasmine faz bem o Príncipe de Nova York, que ela finge ser plebeia porque ela não quer casar. Exatamente o Príncipe de Nova York, só que é uma princesa em Ágraba. E o Aladdin, que conhece ela dessa forma, descobre que ela é princesa, ele acha que pra poder impressionar ela, ele tem que... Tanto é que o pedido dele pro gênio é que ele seja um príncipe e tal. Aquele negócio das aparências também, né? Que tu acha que tu tem que ser outra pessoa pra que as pessoas gostem de ti. Sim. Eu acho que, em resumo, no final das contas, a gente sempre vai bater nessa tecla de que troca de papéis tem muito a ver com se eu fosse diferente, gostariam mais de mim, se eu fosse diferente, eu seria mais Busca feliz, de minha vida seria melhor. aceitação. E essa coisa, até quando a gente é jovem, da necessidade muito grande de eu preciso encontrar um papel onde eu tenha grande aceitação. Eu não me sinto tão à vontade para ficar preocupado comigo, o quanto eu me acho legal, mas eu me sinto muito à vontade para ficar me empenhando para ser uma versão que não vai sofrer rejeição, que vai ser popular, enfim, dentro dos teus... daquilo que tu acha que é importante pra vida, né? E quando a gente é mais novo, parece que isso pesa mais. A gente quer tanto fazer parte de um grupo, a gente quer tanto Impressionar, né? ser visto. Mostrar que... Exato. E aí a gente, sei lá, corre atrás de quantas coisas absurdas a gente viu na nossa adolescência, ou enfim, das pessoas, a gente passando por certas coisas e as pessoas ao nosso redor trocando de grupo que não tinha nada a ver com elas e sendo uma outra pessoa pra, sei lá, pra se sentir melhor. E nunca acontece. O outro filme mais infantil, assim, mas que eu lembrei agora, não sei se tu chegou a ver aquele quando a Lindsay Lohan era criança ainda, Operação Cupido, que os pais tinham se separado, eles tinham gêmeas idênticas, e daí cada um ficou com uma, e elas cresceram separadas, e daí um dia num acampamento, acho que elas se encontram e trocam. Primeiro que É isso aí é cruel, problemático, né? é Aí é que tá, é um filme da Disney, que de alguma forma fez sucesso, e daí hoje em dia no BuzzFeed e tal, eles problematizam pra caramba o filme. Porque se parar pra pensar, os pais se separaram as irmãs, E nunca mais alienaram, se viram. alienaram uma da vida da outra, tipo, eu fiquei com uma das filhas, então tá tudo bem eu passar o resto da minha vida sem ver a outra. E tipo assim, é sobre eles. Tipo, Exato. dane-se as crianças, né? Eu vou me sentir melhor se eu tiver E uma daí filha. as duas, quando elas se conhecem e juntam montam as peças do quebra-cabeça, aí elas trocam de lugar, a que morava com a mãe vai com o pai e E vice-versa. fica super à vontade com isso, como E se sempre nenhum tivesse dos convivido com o pai. dois percebeu a troca, porque se elas são fisicamente iguais, sim, tu não percebe que é outra pessoa Sim. ali, né? É totalmente problemático. E assim, e as duas, a missão delas é juntar os pais de novo. Tipo, Os pais de vocês nem queriam que vocês se juntassem. Exato, Por que vocês querem juntar exato. eles? Bom, vai que ver esse filme objetivo. Aham, se a Ui, eu não gente parar pra assistiria esse filme. pensar. Agora, não, eu sei, eu lembro desse filme, mas eu não... Um outro filme que me ocorreu agora, o Diabo Veste Prada, eu acho que tem muito disso, de... Eu não digo exatamente trocar de papéis, mas você Assumir precisar... uma outra exato, uma personalidade. identidade quase, né? A Miranda faz isso, a Andy faz isso. A Andy faz bastante, o John Turturro... Não é o John Turturro, Não, né? é do Stanley Tucci. O Stanley Tucci faz isso. Quase todo mundo ali tem que ser uma coisa que não é, né? Pelo bem daquela indústria, exatamente, né? Exatamente. E daí agora eu lembrei de alguns filmes que têm mudanças de papéis, né, de vida a trabalho. E o primeiro que eu lembro é um que eu sei que a galera adora, apesar de ser um filme ruim, mas a galera adora e eu também, é As Branquelas.
Cara, eu não entendo o apelo das branquelas, cara. É um Que, filme... inclusive, é um filme que deu certo aqui, né? Nos Estados Sim, Unidos foi um flop total, né? é verdade. Aqui no Brasil a galera Até, adora. e assim, é um filme que, vamos combinar, que é perfeito pra cultura do cancelamento, Uhum. né? Eu não tô dizendo que é racismo Sim, reverso, mas é lida só um com mau gosto, assim, lida com tipo... racismo, lida com machismo de certa forma, né? Porque eles homens no corpo de mulheres e o cara E querendo se sendo super aproveitar. estereotipados como mulheres, né? Aham. Sem as dondocas meio É. burras, As meio... Branquelas, na verdade, se a gente parar pra pensar, ele é uma versão piorada, óbvio. Desculpa, gente, né? Eu acho divertido também, mas é uma versão piorada daquele Some Like It Hot. Quanto mais quente, melhor. Tu já viu? Da Marilyn Marilyn Monroe, Monroe. que ela São se... dois músicos que eles testemunharam os mafiosos lá matando gente no massacre do dia de São Patrício. Uhum, E pra fugir dos mafiosos, eles se juntam a uma banda formada por mulheres. Então eles se vestem de mulher e vão viajar com elas numa turnê. certo. E daí é um humor que eu considero um pouco mais inteligente. É datado também, porque é um filme da década de 50, eu acho. Não lembro nem se é 60, Uhum, mas acho que é da década de 50 ainda. Mas que tem essa ideia, assim, de se travestir, de mudar de sexo, tal. uhum. E até o final é um dos finais mais icônicos do cinema, que tem um ricão, são dois caras lá, é o... Ah, esqueci os nomes deles. Mas tem um que é o Jack Lemmon, eu acho Sei. que é o coadjuvante. E dá os dois vestidos de mulher e tal. E daí tem um ricaço que se apaixona pela versão dele mulher, né? E ele fica o tempo todo meio que se esgueirando, mas ele não pode quebrar o disfarce e tal. Daí tem uma cena final que o ricaço meio que livra a cara de todo mundo, eles fogem de barco e tal. Daí ele falou que, porque agora a gente pode começar a nossa vida e tal. Daí, tá, não vai dar, né, eu não quero. Não, mas a gente pode, tá, daí, cara, eu sou um homem. Daí ele, todo mundo tem uma história ou tem seus defeitos, uma coisa assim, tipo, o cara não se importa, Sim, sabe? o cara ficou apaixonado meses pela pessoa e tipo, ah, então tudo bem. Não interessa se é homem ou mulher, eu gosto de ti. Ah, tá, o fim é assim, É mais ou então? menos assim, Ah, sabe? que Tipo, e legal. na década de 50, se a Pois gente é. pensar hoje, foi um tiro de comédia pra época, acho que nem eles entendiam quão groundbreaking isso era, né? Hoje a gente pensa assim, pô, que massa. Meu, aham, exato. Eu tô Mas claro, o entendendo. filme tem outros clichês, assim, se tu parar pra pensar que é bem problemático, porque o outro casal, que daí é com a Marilyn Monroe, tipo, o cara vestido de mulher se aproximar dela, é bem creepy, né, se a gente Uhum. parar pra pensar. Mas tem umas coisas legais do filme. Eu lembrei de outro filme clássico, que é do Akira Kurosawa, que Hum. é Kagemusha, a Sombra do Samurai. Tu já viu esse? Pô, o único que eu lembro do Kurosawa é aquele dos sonhos, que eu amo Ah, aquele tu filme. comentasse Mas já o outro, desse. O esse eu não lembro. Kagemusha é de um imperador que ele precisa. É uma história bem recorrente já. É um imperador que precisa de um sósia pra salvar a vida dele. Sim. Então, mais ou menos como acontece no No Star Wars. Prestige também, né? No filme do. Ah, é No verdade. filme do A Grande Ilusão. Eu sei Grande... que saíram. Era aquela fase que Acho que saíram dois era. filmes Aham. iguais Saiu o de. Ilusionista e Isso, um e Truque de o. Mestre. Truque de. Não. Não? O último, não, uma coisa assim, deixa eu ver aqui. Não, eu não lembro. Mas enfim, aquele com o Hugh Jackman e com o Christian Bale e a Scarlett Johansson. Isso, aham. Que é do Christopher Nolan, inclusive. Que é bom, eu gosto daquele filme. Aham. Mas no Kagemusha é O Grande basicamente isso. Truque. Grande truque. O... Tem outro filme também, que pegou bem esse negócio, que foi o Star Wars. Que a Padme Amidala, ela tinha Ah, uma é verdade. das aias dela que se disfarçava dela Sim, que ela quando tinha. precisava. Mas eu acho que isso até é uma coisa meio. É meio real, histórica, Eu né? acho que Dos se reis que fazia tinham isso, né? sósias e tal, né? Acho bem provável. Mas é engraçado, né? Se tu pensar nesse tipo de troca de papel, o risco que tu corre, né? E se essa pessoa. Ah, Sim? não tem um filme também. Eu acho que eu vou confundir. Arthur, o Milionário, não tem um pouco de. Ah, não, ele é um herdeiro, Não, né? Ele é um não herdeiro, lembro. esquece. Mas do outro filme que daí agora eu falei das branquelas, eu lembrei que eu acho horrível, daí esse é o Vovozona. Que ele se veste de uma senhora, tal, um policial, que... Eu nem lembro por que ele Ah, precisava fazer sim, porque isso. ele tá disfarçado pra resolver algum crime, né? Ah, Aham. tem umas coisas de troca de papel, que não é troca de papel, né? É assumir um É. papel que só não dá, assim, não consigo. Uhum. Isso me lembra, eu sei que não é o filme em si, mas aquele filme da Gwyneth Paltrow que ela se faz de gorda. O Amor é Ai, Cego. E também é um negócio místico, que não consigo. o Aquele cara só filme. vai ver as pessoas pela beleza interior. E aí a gente descobre que a beleza interior tem que ser magra, né? Não, e só dela, porque ele é lindo, né? Porque Sim, o Jack aham. Black é um sonho de consumo Exato. para todas nós. Falando em Jack Black, lembrei de outro filme que daí é uma troca de casa e de país, na verdade. Ah, eu não vi ainda Aquele. As Férias da Minha Vida.
O Não é Amor Não aquele... Tira Férias. Isso, O Amor Não Tira é. Férias. Aham, tá. Que a Kate Winslet e a Cameron Diaz trocam de casa para as festividades de Natal. E Consequentemente, tem trocam um... de namorado. Não, porque as duas não queriam estar com o namorado, na verdade, né? Mas tanto é que a Cameron Diaz fica com o irmão da Kate Winslet. Que é o Jude Law? Isso. Uhum. E a Kate Winslet é com um amigo da Cameron Diaz, que é o Jack Black. Ai, não. Kate Winslet merecia coisa melhor. Sim, exato. Enfim, então... Sei, eu não vi esse filme ainda. Esse tá na minha lista de coisas pra ver, assim. Mas é um negócio, assim, de que, tipo, não é nem só troca ali. Acho que é mais de se afastar, de estar num outro contexto e aprender a valorizar outras coisas. Mais ou menos isso, assim. Tecnicamente é uma troca de papéis, se for pensar que ela meio que vai viver a vida. Cada uma vai viver na casa da outra, né? É. Mas não chega a ser uma mudança de Isso me faz personalidade. pensar um pouco, eu sei que isso é um pouco fora, assim, mas a gente tá, né, flertando com outros assuntos, mas me lembra um pouco o show de Truman, eu fico pensando, né? Porque o Truman morava naquele cenário. Sim. Mas pensa as pessoas indo que sabiam que que estão era fazendo tudo aquele encenado. papel há 500 mil anos. Tipo assim, Sim. os pais dele, os amigos, o irmão, não sei o quê. Pô, o cara, né, ele... E aí tu pensa a loucura, o cara literalmente vivia duas pessoas há anos. Eu sei que eu tô viajando longe, porque a gente não viu isso no filme. Mas Agora eu fiquei pensando, já pensou, tipo... Que pira que é tu viver anos e anos e anos aqui, dentro do contexto do filme, né? Não é uma troca de papéis, mas é quase uma dupla Mas personalidade, né? quando ele sai de lá, ele tem que, de certa forma, acho que ele tem que assumir uma outra personalidade. Ele Porque precisava o de um psicólogo, de mundo. um psiquiatra durante Total, anos pra total. conseguir, né? Exato. Um cara desse é um excelente cara pra cometer suicídio, né? É. Se ele fosse entrar no mundo real e tipo, tá, agora eu faço o quê? Porque ali no filme ficou bem romantizado que ele vai encontrar o amor da vida dele e vai ficar tudo bem. Sim. Mas, cara... Tem uma série que trabalha um pouco com essa ideia na primeira temporada, que é aquela The Good Place. Que são pessoas que estão no The Good Place, é o lugar bom, que seria o paraíso, né? Elas morreram e elas estão numa comunidade e tal, só que lá pelas tantas elas vão descobrir que, na verdade, aquilo ali é tudo simulado, que aquilo ali é o The Bad Place, na verdade, que elas não deveriam estar ali, quer dizer, deveriam porque é o The Bad Place, e todas as pessoas da comunidade, na verdade, são demônios encenando que são vizinhos e assumindo o corpo humano. É bem divertidinho, assim. Eu acho que eles pegaram a ideia do show de Truman e mostraram quão diabólico é tu fazer um negócio assim, de tu simular toda uma comunidade, toda uma vida pra uma pessoa. Isso me lembra sabe? a Vila, lembra a Vila? Sim, é verdade. Que, meu, eu adorava aquele trailer quando passava na TV. Não conte. Se você assistiu, não conte o o final. Mas tá, cara, ainda bem que não tinha YouTube naquela época. Ou não era tão forte, porque eu odiava isso. Mas também era a mesma coisa, né? O negócio se tu sai dali, né? É a simulação, né? E se tu parar pra pensar... Então, boa. Se tu parar pra pensar o negócio da troca de papel em alguns aspectos. Troca de papel, não. Mas você assumir um papel é uma coisa que beira a falta de empatia, né? Você tá fazendo exclusivamente por você. E sabendo que tá enganando outras pessoas, né? Agora, tá pensando numa troca um pouco mais inocente, né? A gente comentou antes que quando tu é criança, tu só quer ser adulto e tal, né? E a gente falou de Sexta-feira Muito Louca, né? Da Lindsay Lohan, ela já é adolescente, na verdade. Mas tem aquele filme com Tom Hanks, Quero Ser Grande. Big, né? Tá pensando nisso agora. É muito legal. Assim, a ideia, né? Que a criança acha que não, porque quando... E assim, eles dão uma romantizada no filme, porque é um filme pra isso, né? Pra descontrair. Mas aquele negócio que, porque ele é criativo, porque ele pensa como uma criança. Mas claro, porque ele tava num... Não tem um filme do Zac Efron também, com o Chandler, que eles 17 de novo. Uma coisa assim, né? Eu nunca vi que daí é o inverso, né? Que daí quando tu já chegou na idade, tu pode voltar e fazer as coisas diferentes. É uma coisa assim? Não cheguei a ver esse, na verdade. Mas tem um lance assim, eu acho que daí é de voltar a ser novo, né? De o que tu mudaria se tu voltasse a ser novo. O Big é, tipo, como eu seria se eu fosse Isso me lembra adulto. um pouco também de Volta pro Futuro, né? Porque quando tem, não sei se é no 2 ou no 1, que ele encontra o pai dele, encontra a mãe dele. No primeiro, ele tem que ser no primeiro ele vai pro passado. Que daí ele tem que meio que ser uma outra pessoa pra não estragar nada, mas daí ele fica... E é bem creepy se tu parar pra pensar que a mãe dele se apaixonou por ele É meio creepy, mas ao mesmo tempo explica a teoria psicológica. A gente se apaixona por pessoas que têm traços dos nossos pais. Então... Creepy também. Não, real, exato. Porém creepy. Sim, uma realidade creepy. Sim. Outro filme que eu sei que a galera adora também, que a Ariana Grande já fez clipe com homenagem, é De Repente 30. Que é uma menina que ela tem no aniversário de 13 anos, as meninas malvadas do colégio aprontam pra ela, que eles têm aquela brincadeira, 7 Seconds in Heaven, não sei qual que era, 7 Minutes in Heaven, não sei, que se tu fecha
no guarda-roupa, e daí vem o menino que tu gosta e vocês se beijam, uma coisa assim. E daí não era bem o menino que ela gostava, que botaram lá, acho que era o Mark Ruffalo, e ele era apaixonado por ela. Uhum. Mark Ruffalo criança, na verdade. Sim. E daí o desejo dela é que ela já tivesse 30, que ela não precisasse mais passar pela adolescência e tal, e aquele drama. Evitar sentir dor. Evitar Isso, o e daí processo. quando ela vira adulta, primeiro ela estranha um monte e tal, né? Ela se veste de uma forma meio infantil, é Uhum. bem, né? Mas que daí ela vê que ela conquistou tudo que ela queria, que ela ficou amiga das meninas populares, ela trabalhava com uma delas, só que daí ela virou uma pessoa horrível por causa disso. Então, assim, Sim. ela de 13 anos não teria orgulho dela de 30. Um lance assim dela, ver como que ela magoou o amiguinho dela, que gostava dela, tal, tem aquelas liçõezinhas, né, de quando... Tem um outro filme assim, meu Deus, qual é? É um filme bem gracinha, que é uma menina do Blackish que faz. Que ela vai. Acho que ela adulta é a Taraji P. Henson e ela pequenininha é a menina do Blackish, eu acho. Que ela vai de adulta pra criança de novo. E daí ela tem que resolver a daí vida dela e resolver um caminho monte de coisa inverso. e ela não consegue. Meio efeito borboleta, assim. Algo assim. Esse filme é bem gracinha, cara. Mas também é aquela coisa de tentar ver as coisas de outro jeito, tentar superar os medos que ela não podia superar lá atrás. Eu acho bem interessante. É que tem os dois lados, né? Tem as crianças querendo ser adultas porque acham que a vida é só tu ter mais 18 e poder ter o teu dinheiro e tal, ninguém pensa nos boletos, né? Sim. E tem o contrário, né? Que é a romantização da infância, que pensa, eu queria ser criança de novo pra não ter E preocupação. também acho que esse desejo que todo ser humano tem de poder voltar no tempo, né? Se eu pudesse voltar Sim. sabendo o que eu sei agora, se eu sim. pudesse ter evitado não sei o quê, então eu acho que a troca de papéis do inverso, voltar com possibilidades de ir pro mesmo lugar e fazer eu acho que é um diferente. pouco cruel até. Não cruel, assim, mas é um pensamento que eu considero um pouco mais triste, assim, de tipo, querer voltar no passado pra mudar tal, mas daí eu penso no efeito borboleta, às vezes tu muda um negocinho e Eu a acho tua que de qualquer vida... maneira, tanto ir para pro futuro quanto ir pro passado, tem a mesma mensagem de tu querer controlar, achando que se tu for, as coisas seriam melhores. Uhum. Sabe? Quando tu escolhe, né? Agora, quando tu ali vem um feitiço pra outro lugar. Mas eu acho que o nosso desejo de ir pro passado e voltar pro passado e pro futuro tem muito a ver com a gente controlar. E muito a ver com manter o prazer rolando. Eu não quero sofrer, eu não quero ser rejeitado, eu não quero fracassar, eu não quero falhar, não quero sentir mal. E mais ou menos como a gente falou do Mark Zuckerberg, da vida dele, é um recorte, né? Tu só pensa no lado bom de ser adulto, no lado bom de ser criança. Tem um documentário na Apple TV da Billie Eilish, né? Que conta a história dela. Não sei se tu chegou a assistir. Não. Eu acho ela bem interessante, assim. Mas ela é uma menina que tem 16, 17 anos. Então, assim, pra gente que tá na casa dos 30 e poucos, é interessante até... Tu já sabe aquilo, tu já passou por aquilo. Mas eu fiquei olhando e eu pensei assim, cara... Deve ser uma coisa que muita gente quer. Tipo, essa fama e tal. Mas quando mostra a vida dela, tu fica até mal. Porque a vida dela, de modo geral, é uma chatice. É de entrevista em entrevista, horário pra acordar, horário pra comer, horário pra dormir, tu não pode ir onde é que tu quiser, tu não pode falar com quem tu quiser. E aí no meio do documentário ainda tem uma coisa que eu achei super triste. Ela se apaixona por um menino. Que ele é meio um rapperzinho, assim, só que ele é um cara com sucesso muito local, tal, não sei o quê. E à medida que ela vai crescendo, fica muito aparente que ele não sabe lidar com aquilo. Então ele some, deixa ela falando sozinha, não aparece nos lugares, começa a encontrar desculpa pra não falar com ela, começa a pirar numa coisa meio de se sentir diminuído. E eu fiquei... Até me impressionou que ela mostrou tanto, assim. Mostrou ela meio coração partido, assim. Eu fiquei pensando... Né, claro, vai ter o ônus, que é tu ter o reconhecimento e tal. Mas tu não tem vida, né, cara? Sim. Tu não tem vida. Às vezes a gente vê essas estrelas mirins, a própria Britney Spears, a Miley Cyrus, quando falam da história delas. Se tu parar pra pegar várias letras de música da Britney, tem a ver com isso. Overprotected, Piece of Me. A Miley Cyrus também teve, né? O chilique dela naquele Bangers e tal. De como a gente às vezes acha que o que a gente tá vendo é exatamente somente aquilo que a pessoa tá vivendo. E não é, rolou todo um processo pra você estar ali, fazendo aquelas coisas sendo desse jeito. E muito do que tu tá recebendo foi montado. Não é aquilo, a pessoa não está sempre alegre. Ela respira fundo. Aquela cena do Diabo Veste Prada pra mim é maravilhosa, que a Miranda respira e sai sorrindo do carro. Tipo, ela tava mal ali dentro, ela só... Tu tá ligada da Katy Perry? Que acho que foi o Russell Brand que terminou com ela por mensagem. Eu não vi o documentário dela. Eu não cheguei a ver, eu só sei da história. Esse documentário é o Part of Me? É aquele filme que ela fez? Do álbum lá do Teenage... Mas eu sempre achava que aquele filme não era um documentário. Eu achava que era ela
fazendo um romance. Eu nunca não assisti. sei, eu não sei, mas eu sei que o clipe Wide Awake, eu acho que é um trecho do documentário Tá. e que é mais ou menos isso, assim, que é ela passando por um labirinto assustador, e daí tem uma criancinha que enfrenta tudo pra ela, que é meio que se fosse a criança Uhum. interior dela e tal. E daí ela, eu acho que no documentário ela fala que foi de um término de relacionamento, eu não tenho certeza se é do Russell Mas Brand, eu acho mas que é. pela época eu acho que é. Que terminou com ela por mensagem de texto Foi antes ele. dela entrar num show. E assim, tipo, aconteceu uma merda na tua vida, mas tu tem um show em 5 minutos. Então, põe um sorriso e O vamos da lá. Billie Eilish aparece isso e eu pensei, meu Deus, coitada, ele tem 17 anos, não faz ideia do que o futuro Uhum, reserva. mas todo mundo quer ser, E né? ela tem que estar pronta pra subir. E se tu vê, as músicas dela são super deprê. Uhum, Até me uhum. chama atenção, porque ela é uma mistura de um monte de coisa, né? Ela se veste meio que nem rapper, ela tem uma cara de I don't care, mas tu ouve as músicas dela, são extremamente sentimentais e tristes, assim, gloomy vibes. Uhum, E aí ela é tratada como uma rockstar, as pessoas pagam pra ficar 1 hora e meia ouvindo músicas tristes, uhum. né? Não são só tristes, mas elas são todas meio Sim. sóbrias, assim. Uhum, Penso que, né? uhum. Que incoerência, as pessoas querem uma Querem uma imagem. vida. É que nem o documentário da Britney Spears, né? Que Uhum. tu tem que Eu vou ver. ver, eu vou ver. Agora a gente falou já do Se Eu Fosse Você e tal, né? E a mudança de sexo, não no sentido trans, não no sentido Eu sério, acho. mas a mudança de valores. Daí eu lembrei daquele Eu Não Sou um Homem Sério, aquele filme francês. Eu lembro também daquela música da Beyoncé, aquela If If I I Were Were a a Boy. Boy. Tem uma Uhum. da Taylor Swift também, né? Que fala The de Man. The The Man. Man. Uhum. Tipo, Muito boas tem músicas. umas coisas que tu para pra pensar e que realmente nós nunca poderíamos ter a experiência que o cara tem. Assim como eles Sim. nunca vão poder ter a experiência que nós temos com um monte de coisa. E daí é difícil ter empatia E nisso, né? especialmente agora, porque as pessoas, né, se tu fala dentro da educação que a gente tem, todo homem é um potencial abusador, dentro da circunstância que a gente vive, Porque mas ele eu não não tô. entende que aquilo é errado, de certa E forma, aí, se eu né? falo isso, o cara fala, ah, mas nem todo homem, mas e a mulher, mas tem que ver. Eu não tô te chamando, tu não precisa pegar pra Uhum. ti, eu tô falando que todo homem tem esse potencial. Nem todo homem, concordo, mas eu não sei qual. É. Então, essa é a questão, né? E fazer a pessoa entender que mesmo que a gente tenha sido criado no mesmo colégio, com uma educação muito similar na mesma igreja, o teu pai e o meu pai nos deram diretrizes muito diferentes do que é ser um cara no Sim. mundo e do que é ser uma menina no mundo. Uhum. E isso vai definir muito como a Não, gente vai enxergar e as isso coisas. a gente ainda vê hoje em dia, por mais que a gente queira se desconstruir, evoluir, quando algum casal descobre que vai ter filho menina. Ih, vai se incomodar com esse Não, tem namoradinho. agora que pegou essa onda aí do chá de revelação, Ah, sim, quantas vezes tu vê filmagens do cara decepcionado quando sai porque uma é fumaça menina. rosa, Uhum. né? Ou quando sai um M&M's cor-de-rosa. Cara, tipo, sabe, as pessoas, elas não estão entendendo direito. O que Uhum. falta, e eu acho que vai levar, a gente não vai estar aqui pra ver isso, é as pessoas ao invés de acharem que isso aqui é uma queda de braço, isso tem que ser um aperto de mão. Sim. Quando eu te falo, olha, nem todo cara entendo Uhum. mais, porém, olha aqui, Entender ó. que machismo, na verdade, é ruim pra todo mundo, E que né? não é só coisa de homem. Nós Sim, mulheres também somos, sim, mesmo por sim. mais desconstruída que eu e tu achamos que Uhum. a gente não é. Sim, sim, mas eu digo assim, o machismo, a entidade machismo, eu não tô falando que são só os homens que propagam Sim, ou as sim, sim, mulheres, sim. mas que prejudica todo mundo, porque mulheres a gente sabe, por machismo morrem, né? Mas os homens por machismo, eles não podem demonstrar sentimento, eles têm que ser o provedor da casa, eles têm que estar sempre serenos e, né, não podem surtar nunca. E É ruim aí, pra todo esses mundo. dias eu estava vendo uma live sensacional sobre quem cuida do abusador, que é uma coisa que a gente nem fala em voz alta. Sim. Imagina querer ajudar o cara que faz Uhum. mal para as pessoas. Mas muitas pessoas que tu conversar, tu vai descobrir que elas são resultado desse abuso estrutural. Sim. Que tu não pode chorar, que tu tem que mandar na tua mulher, que um homem tem essa cartilhazinha aqui que tem que seguir. E às vezes, mesmo que você não queira, quem que você é se você não for nessa cartilha? Muitas pessoas não dão conta de não andar na cartilha. E Uhum. vale para mulheres e para homens dentro Sim. das suas cartilhas. Mas é interessante a gente pensar que o tempo inteiro a gente tá vivendo um papel. Uhum. O tempo inteiro a gente tá na antropologia, se eu não me engano, chama de identidade situacional. Em qualquer lugar que tu tá vivendo uma coisa. E esse Uhum. papel vindo do machismo é um papel que a gente nem se liga, a gente só acha que é. Sim. Uhum. Então, Querendo ou não, cada um tá na sociedade, a gente interpreta papéis mesmos, né? O homem tem que interpretar o papel do machão, provedor, sem sentimentos. A mulher tem e que ser a muitos compreensiva, e maternal. muitos de nós temos comportamentos agressivos entre homens e mulheres porque a gente acredita nisso, que a mulher Uhum. tem que ser assim, porque o cara tem Se que ser espera assim, um comportamento de um e se espera um e comportamento a do gente outro, não né? consegue, eu não acho que a gente vai conseguir nos colocar nos sapatos um do outro, porque são questões diferentes. E são questões
eu vou falar só das comportamentais, porque tem as fisiológicas. O hormônio pra gente, sim. as questões hormonais pra gente, meu Deus, a gente muda de humor de um dia pro outro de um jeito ridículo. Muitos de nós, meu Deus, Uhum. né, muitas mulheres aí sofrem, ficam deprimidas literalmente, ou ficam agressivíssimas quando passam pela TPM. É uma coisa que um cara, graças a Deus, não passa. Só Uhum. isso já é uma coisa que, Sim. né, o que que o cara sabe Sim, é fisiológico, não tem sociedade que. Exato, ou ter um É, a filho, ou... sociedade seria talvez justamente compreender essas diferenças, de certa forma, não para diminuir um ou enaltecer o outro, talvez, né? Porque. Eu acho que no mundo ideal as pessoas iriam ter mais interesse e curiosidade pelas fases do outro, entende? E Sim. consequentemente mais compaixão. A Uhum. minha avó falava, né, que tu odeia uma pessoa até saber a história dela. É. Depois que tu entende o que ela passou, quem ela é, de onde é que ela veio, tu tem outros sentimentos mais voltados pra compaixão do que necessariamente de Uhum. ódio, de competição, enfim. Sim. E as pessoas, como eu falei, elas andam muito individualistas, né? Todo mundo se resume à tela de um celular, de um monitor, e todo mundo acha que tá certo, todo mundo tem. Esses dias eu vi uma notícia, cara, falando dessas medicações de Covid aí. Uhum. Cara, os distribuidores disseram, ó, não funciona pra tratamento. E as pessoas embaixo, jornal Dormindo. lixo, não sei o quê. Ai, meu A gente tá Deus. nessa fase, as pessoas Uhum. elas não estão afim de se escutar, elas querem falar. Sim. E vai ficar muito difícil a gente se colocar no lugar dos outros se a gente Se a não gente não tá escuta. disposto a ouvir, exato. Exatamente. E tá sempre disposto a ter razão. Uhum. Né? Ninguém mais. Parece que as pessoas cada vez menos conversam pra agregar, elas conversam Só pra pra ganhar. responder. É, elas, é só pra se fazer ouvir e não tem interesse no que o outro tá É. falando, E na aí, verdade, quando a né? gente fala de troca de papel, até onde que a gente tá disposto a se colocar no lugar do outro pra entender É? as coisas, Uhum. né? Independente de ser homem ou mulher, ou gerações diferentes, ou, né? Uhum. Uma coisa que os nossos pais faziam tanto com a gente, né? Ah, quando eu tinha a tua idade, tu vai lá Uhum. falar do teu sofrimento, não interessa, porque... Mas quando é Sim. que tu para pensar, realmente, quando eu tinha 16 anos era muito difícil pra mim. Com a Uhum. escola, com o menino que eu gostava, com a menina... Quanto que nós, quando ficamos adultos, não se esforçamos mais também pros papéis de algumas situações Sim. na vida, né? Não É, sei. e a falta de empatia no sentido de que quando tu tinha 16 anos é diferente de ter 16 anos hoje. Tecnologia era Meu, outra sim, realidade. Então, sim. assim, nem essa comparação é justa, né? De tipo, não, porque, ok, a parte, quando eu tinha 16 realmente, né, eu explodia mais, ou eu sofria mais, ou coisa assim. Mas ainda assim não significa o que é ter 16 anos hoje, né? É. São outras cobranças, outras piras, outras. Enfim. E agora eu lembrei que a gente falou um pouco ali do negócio, de passado, futuro, mudar. E tem muito esse negócio do e se, né? De controlar. E se eu tivesse tomado tal decisão? E se eu tivesse feito tal coisa? E tem um filme que eu gosto bastante, que é com o Nicolas Cage. Nicolas Cage tem filmes bons, Olha. que é Um Homem de Família. Que Ah, eu sei qual ele é é. um cara, que é com a Téa Leone. E ele é um cara de Wall Street, executivo e tal. E daí na época do Natal eu não lembro que coisa mística que deve acontecer, né? Que ele acorda na cidadezinha dele, casado com a namoradinha do colégio, que era o grande amor da vida dele, tinha uma Uhum. casa com filhos, e no começo ele surta, porque, meu Deus, como assim eu tenho uma borracharia, um negócio assim? Não, eu sou um executivo em Wall Street, eu pego uma mulher diferente toda semana, não sei mais o que e tal. E ele não sabe como voltar para a vida que ele tinha. Não tem uma fórmula. É um negócio meio Bela e a Fera, né? Tipo, quando você aprender a sua lição, o negócio vai virar. E daí ele vai começando a gostar daquela vida. E quando ele volta para a vida normal dele em Wall Street, ele pira de novo, porque ele estava gostando da outra vida. Então, eu acho um pouco massacrante a gente ficar pensando, né? Meu, e se eu tivesse feito Mas isso? E agora tu se. falando, eu fico pensando em todos os plots de novela dos anos 90 e 80, mexicanas, americanas. Sempre tem um gêmeo mau, sempre tem alguém se Sim! passando por alguém. A Sempre. usurpadora! Ah, eu pensei no A usurpador agora. usurpadora! Eu li que a Globo vai comprar os direitos do usurpador, tu sabia? Ah, não! Não sei, eu achei bem estranho. Mas enfim, a usurpadora, acho que alguns Maria, um Maria de um Aham. bairro, alguns tem também É uma bem historinha pessoa que vê. Cinderela. É, exatamente. Essa coisa do precisar ter um papel, e geralmente é a pessoa ruim que se passa de boa, e a Uhum. boa geralmente tem amnésia dela tá sendo uma outra pessoa, porque o Sim. bom nunca tem culpa de nada. Não, ele é sempre É uma vítima das sempre, é circunstâncias. sempre o mal que, né, planejou aquele Uhum. plot e tal. E é engraçado como essa coisa da troca de papéis sempre deixar essa. O que, que poderia ter sido se? Sim. Né? A gente não consegue Uhum. ficar no presente nunca, né? A É gente sempre tem que imaginar como seria. quais lições que a gente pode tirar desses filmes, então? Questão da empatia, né? Eu A acho, de. empatia. Eu acho que a coisa de ser você mesmo te dá um Uhum. gostinho de uma outra possibilidade pra tu ver, ah, não, pera, o que tá aqui tá legal. E eu acho que
também a coisa do dar valor ao que você tem. Acho que essas são as grandes lições que esses... Eu acho que, como a gente falou desse negócio do e se, né? Eu acho que um pouco de autocompaixão entra ali também por causa do negócio de tu viver o presente, assim, de tipo, porque se eu tivesse feito essa faculdade, porque esse... Cara, não fica pensando nisso. Não, A merda assim, já tá feita. Não é a merda, né? Mas enfim, mas a decisão história tá da tomada. aceitação, né? Tu não fez. Tu não fez, tu não exato. foi, tu não quis, tu não separou, tu Eu não acho que é casou, muito a cruel vida. contigo mesmo ficar jogando um monte de possibilidades. Tu deixa de aproveitar realmente. Eu acho que tu pode até imaginar, isso não é um problema. Sim. Só que, o que vai te trazer? Tá feito, né? Tu já fez uma escolha, né? Aquela história, é porque eu queria ter sido melhor. Cara, lá atrás, se tu quisesse, tu teria O sido. que tu pode fazer agora? E aceitar que, assim, o que aconteceu lá atrás era exatamente o que podia ter acontecido. Tu não teria feito diferente. Porque se tu fosse fazer diferente, tu teria feito. Ponto. É Exato, isso. A gente parece que, não digo todo mundo, mas especialmente quem é mais ansioso, quem é mais inseguro, tem essa tendência a ficar ruminando, assim. Se eu fosse, se eu tivesse, se eu não fez, mas não fez, não foi. E às vezes algumas pessoas até ficam irritadas, tipo, eu sei que eu não fiz. Mas é a dificuldade de aceitar que as coisas não serão como tu queria, ou que agora tu entendeu que a escolha melhor era outra. Tu não fez, ok, é a vida. Né? E só tá sendo assim contigo agora porque agora tu sabe. Porque até semana passada tu não sabia e tava vivendo super bem, né? Então eu acho que a gente precisa cuidar muito com essas análises, porque de fato elas servem para o quê? Exato. Voltar se tu não no vai passado... mudar nada no futuro, então pra que ficar ruminando Não, no passado? tu pode mudar o futuro. Não, mas então, pode chegar lá, né? Mas se tu vai ficar só se lamentando pelo passado, tipo... Às vezes eu acho que é uma armadilha a gente ficar pensando muito no e se pra tu poder te criticar mais, pra tu poder te julgar mais, pra tu poder reforçar a ideia de que tu não é bom o bastante, de que tu é incompetente, de que tu é não sei o quê. E só serve para isso. A única produtividade de ficar no e se é ficar se colocando pra baixo. É importante prestar atenção. Se tu não tá fazendo tudo isso, porque alimenta uma coisinha lá embaixo, que é uma certeza ruim que você tem sobre você, que não é real, mas que ficar voltando te faz sentir isso. Carol, pra encerrar, se tu pudesse ter a vida de outra pessoa por um dia, quem seria ou como seria a sua vida? Seria Khloe Kardashian, Eu ia já falar, teve essa conversa. Caroline Kardashian. Pois eu vou botar um K no meu nome. Eu sei que isso é ridículo e completamente superficial, mas eu gostaria muito, eu queria muito ter uma ideia, mas eu queria um dia. Não queria essa vida pra sempre, eu queria um dia. Eu queria sentir um dia como é que é, porque, não sei, mas deve ser legal. Eu queria ser, sei lá, o Neil Gaiman ou a Joyce Carol Oates. Tipo... Tu sabe que eu queria ser o Neil Gaiman, até que eu fui pesquisar nos fóruns e ele tem umas histórias bem treta, assim, de vida. Que deixou a esposa com filho, umas coisas bem trash, assim. Okay. Eu também queria ser ele, porque eu achei sempre penso, sensacional. é escritor e tem gatos, né? Eu fico imaginando que a casa dele é encantada, assim, que realmente tem mágica, os deve corvos ter um bosque, cozinham pra ele, eu penso isso, deve assim. Deve ser. Bom, mas enfim, eu gostaria de ter uma vida semelhante a isso, assim, de, sei lá, ser escritora, morar numa casinha... Num castelo, com porque os ele meus mora, gatos. né? Uma casa meio castelo no meio da Escócia, assim. Também adoraria. Adoraria. Mas enfim, Carol, vamos ser felizes com quem que a gente é, né? A gente tem que aceitar o que a gente tem. Olha aí, eu dando conselho e não seguindo. Carol, suas redes, então, pro pessoal que quer conhecer outros conselhos. Sim, conselhos, saber, né? Palavras de sabedoria. Entra no meu Instagram, @CarolineBruning. Às vezes rolam umas lives lá e lá tem o link também pro canal do YouTube, que tem uns vídeos que eu acho bem legais. Na parte de filmes, tem o Zinema, zinema.com.br, no Instagram, zinema.blog. Você pode seguir também o nosso podcast no Instagram, no @podcastaTF, que não tem a palavra sexo. E é isso aí, por hoje a gente fica aqui, vamos continuar sendo quem nós somos, né? Eu volto a ser Luciana, você volta a ser Caroline, e é isso aí, né? Não, mentira. Chega. É isso aí, gente, a gente fica por aqui, até a próxima, tchau, tchau. Tchau.